todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no Brasil. Romanos 10, verso 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Ô Heloísa, você está aqui hoje? Que bênção, a Heloísa acompanha a gente, levanta a mão. Lá de São José dos Pinhais, ela acompanha a gente todo domingo. Ela já congregou conosco um tempo, ela mora lá em São José. E todo domingo, lá de São José, ela manda a paz para a gente e assiste o culto, né? Deus abençoe. Vamos lá. Romanos 10, versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler juntos agora? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Feche os seus olhos. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite sobre o nosso chamado, que nada tem a ver com cargo, nada tem a ver, meu Deus, com estar no altar, com estar lá no fundo. Não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para pregar o Evangelho em todos os lugares, enquanto Jesus não volta. Abre bem a nossa mente, para que possamos compreender essa palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém? Eu quero começar fazendo você pensar. Quantos estão perdidos na nossa casa, na nossa família? Quantos do nosso sangue estão perdidos? Quantas pessoas todos os dias passam por nós no nosso trabalho e estão perdidos? Quantas pessoas passam por você na faculdade, na escola, na vizinhança e estão perdidos? Quantas pessoas cruzam com você todo dia e você dá bom dia? Quantas pessoas cruzam com você todo dia e você percebe que ela está angustiada, entristecida, com depressão, com pânico, que ela não está bem? Quantos vizinhos nós temos que a gente sabe que na casa deles não há luz? Isso todo dia. E sabe como é que a gente reage? Presta atenção. A gente vem para a igreja no domingo, enche o nosso ventre, em volta do nosso ventre, eu, e se sobrar é eu de novo, e eu de novo, e eu de novo. Aí eu vou embora, eu oro a semana inteira. Eu, minha casa, eu e eu. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, gira tudo em torno de mim. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite para o teu chamado. Essas pessoas não serão alcançadas se não houver quem pregue para elas. Muitas vezes nós perguntamos: será que eu estou agradando a Deus? O que é agradar a Deus? É fazer a sua obra, é cumprir o seu chamado,
é fazer aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu. Amém? Amém, meus amados? Então Deus te chamou. Quando a gente se converte, a primeira coisa que a gente quer é um cargo. E é uma disputa. E é uma coisa. Não é, Florinda? É uma loucura. E todo mundo quer cargo. E todo mundo quer cargo. E todo mundo quer pregar. E todo mundo quer cantar. E todo mundo quer fazer. E todo mundo quer dançar. E todo mundo quer... Irmão, não há nada de mal em fazer tudo isso. Os ministérios existem na igreja para que nós possamos cumprir o ministério dentro da casa de Deus. Mas esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é ganhar almas. Amém? O desejo do Espírito Santo é que hoje queime o seu coração. O desejo do Espírito Santo é que hoje você saia daqui queimando de alegria, ainda que nunca você suba nesse altar, ainda que nunca você suba nesse altar, ainda que nunca você fique lá na porta, ainda que nunca ninguém perceba que você existe, ainda que nunca ninguém te chame. Presta atenção em mim, não perde a visão da palavra. Ainda que nunca ninguém te chame para nada dentro dessa igreja, mas se você cumprir o seu chamado, se você todo dia disser na sua oração: Espírito Santo, coloca almas no meu caminho, coloca vidas no meu caminho, coloca pessoas que estão pensando em morrer, coloca pessoas que estão entristecidas, coloca no meu caminho. Eu quero ser a luz para essas pessoas. Queridos, em nome de Jesus, Deus vai estar se agradando de você e você vai cumprir o seu chamado. Sabe o que Deus vai fazer daí? Aí Ele cumpre a vontade na sua vida. Amém? Sabe aquela vitória que você está esperando? Busca o reino primeiro. Fala de Jesus para as pessoas. Mas não é tão simples assim. É mais do que um Jesus te ama. É mais. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: o teu chamado é muito mais do que um Jesus te ama. Amém? É muito mais. Para eu cumprir esse chamado, veja bem, primeiramente, diga comigo assim: eu só posso dar aquilo que eu tenho. Para você dar para uma pessoa que não tem Jesus, você primeiro tem que ter Ele. Amém? Primeiramente você precisa ter Jesus. Se você quiser transmitir Jesus para as pessoas, olha aqui para mim. Mas, pastor, presta bem atenção, você não perdeu o fio da meada. Eu venho na igreja todo domingo, eu até venho nas sextas-feiras, eu participo da célula dos casais, eu vou na célula nas casas, eu venho no culto dos jovens. Irmão, presta atenção, não é sobre frequentar a igreja. Você pode frequentar a igreja uma vida inteira e Jesus não estar dentro de você. Presta bem atenção. Como que eu sei que Jesus está dentro de mim? Porque vamos supor que o irmão Antônio é uma alma que não tem Jesus ainda. Como que eu vou dar Jesus para ele se eu não tiver Jesus formado dentro de mim? Quem está entendendo, diga amém. E como é que eu sei que Jesus está dentro de mim? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Abre lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ler o texto? Assim que se alguém está em Cristo, diga comigo, nova criatura é. Olha no olho do teu irmão e repete: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez
novo. Olha aqui para mim. Então não é a respeito de eu vir para a igreja, mas é a respeito das coisas velhas terem passado e tudo está sendo feito novo. Amém? Ou seja, uma nova mentalidade, uma nova atitude, uma nova maneira de conversar. Minha conversação é outra. Alguma coisa que comprove a minha mudança, alguma coisa que comprove que Cristo entrou em mim, que eu saí das trevas e entrei na luz. Amém? Alguma coisa que comprove. Hoje é muito mais fácil de você evangelizar do que no tempo que eu me converti. Nos anos 90, nós não tínhamos internet. Presta atenção em mim, não se perde. Nós não tínhamos internet nos anos 90. Hoje, nós temos a rede social. Eu queria dizer, a rede social não é para você ficar cutucando o outro. Não é para você ficar desabafando e mandando mensagem encomendada. Mas é para você cumprir o seu chamado. É para você gravar um vídeo. É para você motivar as pessoas de manhã cedo. É para você orar a Deus e dizer: Senhor, eu estou gravando um vídeo, eu vou colocar na minha rede social, eu vou colocar um recado aqui no WhatsApp, e as pessoas que forem me procurando, que forem se abrindo, porque as pessoas, elas têm necessidade de se abrir, não tem, Vânia? As pessoas têm necessidade de se abrir, não tem, Cláudio? As pessoas têm necessidade de se abrir, as pessoas têm necessidade de chorar, não tem, Feliciano? As pessoas têm necessidade de desabafar, não tem, Leli? As pessoas têm necessidade de chorar, encontrar um ombro amigo, alguém que as responda. Então, de repente, um bom dia, Jesus te ama. Olha, Jesus morreu por você, e você coloca o versículo bíblico. Dali a pouquinho aparece alguém: mas se ele me ama, então cadê ele? Pronto, você já entra na vida da pessoa e já começa a atendê-la ali, e já começa a ganhá-la para Jesus, e já começa a fazer a obra de Deus, e já começa a cumprir o seu chamado, e já começa a agradar a Deus. Sai de volta do teu umbigo, cumpre o seu chamado. Deus te salvou para salvar outras pessoas. Amém, gente? Você só está salvo aqui hoje porque alguém pregou para você, porque alguém iluminou os teus olhos, porque alguém se levantou, alguém foi corajoso, alguém abriu essa porta, alguém começou isso aqui, alguém se levantou, alguém chorou aqui dentro, pedindo: Senhor, traga as almas, mude o coração das almas, traga os aflitos, traga os que estão morrendo, os desesperados. E a mesma coisa você vai dizer agora no tempo de rede social, gente. Esses dias eu fiz uma live e 2 mulheres da Argentina entraram comigo e pediram oração. Talvez eu nunca veja elas na vida, mas eu orei por elas, e o nosso relacionamento continua. Eu estou atendendo elas, eu estou atendendo. O castelhano não é tão diferente do português, dá para a gente dar uma equilibrada ali. Eu estou atendendo elas. Talvez eu nunca veja elas na vida, Florinda, mas eu quero ser canal de bênção na vida delas. Eu quero ganhar elas para Jesus. Eu quero tratar o coração delas. Eu quero que elas conheçam que Jesus morreu para que elas fossem para o céu. Amém? Tudo isso porque a gente aprende a lidar com a rede social. Ela é uma ferramenta na nossa vida para você cumprir o seu chamado, para você levar uma palavra de ânimo, de alegria, de paz. Amém? Mas para você ir até lá, primeiramente, Jesus tem que estar dentro de você. E como que Jesus está dentro de você? À medida que as coisas velhas são abandonadas. É mais do que vir uma vida inteira para a igreja, porque eu posso vir uma vida inteira para a igreja e as coisas velhas continuarem dentro de mim. A mesma maneira de falar, a mesma maneira de se comportar, a mesma maneira de reagir aos problemas, a mesma maneira de reagir às dificuldades. Então, irmãos, em nome de Jesus, para você cumprir o seu chamado, precisa que as coisas velhas saiam
e que tudo se faça novo, amém? Daí as pessoas vão ter curiosidade, vão querer saber da tua mudança, aí você vai entrar com poder e com graça, e vai dobrar teu joelho depois que você atender elas, e Deus vai fazer uma obra, amém, gente? E você não sabe a alegria que é depois, não é, Florinda? Você descobrir que uma pessoa se batizou nas águas, e você colocar a mão no coração e dizer: meu Deus, eu fui canal, começou comigo, eu fui lá, eu falei de Jesus para ela, eu convidei ela para vir na igreja, eu chamei ela, eu trouxe ela, oh meu Deus do céu, que alegria poder ver essa pessoa hoje com os olhos iluminados, essa pessoa hoje liberta, essa pessoa hoje caminhando com Jesus, conhecendo o caminho da salvação. Como é tremendo, como é uma alegria, Tatiele, tão grande. Quantas mulheres que fazem unha? Eu não sei, talvez você já ouviu um monte de problema, gente chorando. E essa hora a gente precisa ser luz. Você é luz. E a luz, ela tem que se manifestar. Ela tem que se manifestar. Ela tem que brilhar, Marta, no meio das trevas. Amém? Então a primeira coisa, eu preciso ter Cristo dentro de mim. E como eu tenho Cristo dentro de mim, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Diga graças a Deus. Segunda coisa, irmão, é um segundo aspecto, o instrumento humano. Eu quero que você abra comigo agora em Romanos, 2 Timóteo, os textos estão perto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E o versículo 2, quem achou, diga amém. Vamos ler. É Paulo falando a Timóteo. Presta atenção. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que de mim, diga comigo, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Olha para o teu irmão e faz um paralelo com ele. Fala assim, ó: o que de mim ouviste, confia a outras testemunhas. O que significa isso? É passar de um para o outro. Esse é o método da evangelização. Amém? Você ganha uma alma para Jesus e você já vai formando ela. Quem está entendendo, diga amém. É mais do que dizer Jesus te ama. É mais do que dizer Deus tem uma obra na tua vida. É mais do que isso, tem que ser mais profundo. Amém? Eu vou chegar e eu vou trabalhar com essa pessoa. E depois que eu trabalhar com ela, que ela entender algumas coisas do Evangelho, eu vou dizer para ela assim: o que você recebeu de mim, ó, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Amém? É uma corrente que vai passando. Amém, gente? Por isso que eu tenho que estar preparado para evangelizar. Quem está entendendo, diga amém. Então é mais do que dizer Jesus te ama. É mais do que isso, cumprir o teu chamado universal, o teu chamado de ganhar as almas, o teu chamado para ganhar o teu parente lá da tua casa. Então se ele continuar olhando para você, vendo que você manda mensagem encomendada, que você é igual a ele, que você conversa igual, nada vai mudar. Mas à medida que você começar a olhar para ele, perguntar como é que está o dia dele, e sentar com ele, sabe? Um exemplo que eu vou dar, sabe, Feliciano? De repente o teu pai é teu pai, mas você pode chegar nele e evangelizar ele cada dia mais, entregar a palavra para ele. Você consegue entender? Entrar nele, porque as pessoas, elas precisam se abrir. Você tem irmãos de sangue, você tem cunhados, você tem agregados, você tem pessoas
pessoas, que às vezes você vai chegar num almoço de família, e você vai encontrar o campo missionário, e você vai dizer o que está acontecendo, a pessoa vai se abrir ali, e você não pode simplesmente se isentar e dizer, é verdade, vou orar por você, tá? Eu levo para a oração. Não, o Senhor quer que você faça mais, que você fale da palavra, que você pegue a pessoa, sente com ela, gaste um tempo, amém? Isso é cumprir o seu chamado, isso é sair de volta do seu umbigo, tem que se tornar uma corrente. Eu passo para você, você confia a outros, que sejam idôneos para que também ensinem a outros, quer dizer, a corrente nunca para. E quando a gente vê, gente, essa igreja vai ficar pequena. Quando você vê, irmão, em nome de Jesus, é tanta gente, é tanta história, é tanta célula, é tanta coisa que vai acontecer, e o Senhor vai engrandecer no reino, e as almas vão sendo salvas, vão se batizar, vão sendo libertas, porque Deus vai se agradar de você, e aquilo que você está pedindo, o Senhor vai fazer para a glória dEle. Deus vai abençoar um filho que está fazendo o que Ele quer, que está sendo transformado, e que está transformando outras pessoas. Seja sincero, quantas vezes a gente passa por alguma pessoa, e a gente vê ela oprimida, e a gente não fala nada, não fala nada, é como se fosse assim, cada um por si. Minha mãe está oprimida, ela que se vire. Meu pai, meus filhos, que se vire. Não, é você que é luz, é você que é luz, é você que é salvo. Não é, Cláudio? As pessoas precisam se abrir, elas têm necessidade. E se você tem uma boa palavra, vai, entrega, confia em uma pessoa que ela ouviu, ela vai confiar a outra, e outra vai confiar a outra. É uma corrente. Quem está entendendo, diga amém. É uma corrente aonde vai glorificar a Deus. E o que eu vou falar, pastor? Diga comigo 3 palavras. Diga, eu preciso conhecer a Bíblia. Porque tem hora, irmão, que não vai ser só Jesus te ama. Vou levar você para a oração, tá, Thelma? Mas tem hora que a Thelma quer ouvir uma palavra. A pessoa às vezes está lá presa na macumbaria, e ela quer ouvir uma palavra de Deus. Você vai dizer 3 palavras para ela. Abra comigo em Romanos, capítulo 3. Verso 23. Lê para mim, Graziele, por favor. Olha aqui para mim. Você vai sentar com aquela pessoa que está querendo morrer, está querendo se matar, está oprimida, está apanhando do marido, sei lá, está enferma, está com alguém com Covid lá no hospital e está desesperada. Você vai dizer para ela assim: a primeira coisa que eu quero te dizer, todos pecaram, inclusive eu que estou falando. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. A primeira coisa que você tem que entender, você vai dizer para a pessoa: todos nós pecamos. Porque às vezes a pessoa acha que só ela é pecadora, que a pessoa que ela está atribulada não é assim, Vânia. Só ela é pecadora, só ela que não merece, só ela que é punida por Deus. A pessoa pensa que está punida por Deus, quando na verdade Deus a ama. Amém? Então a primeira coisa é essa: tem que se convencer que todo mundo pecou, todos, sem exceção. Segunda coisa, João 3,16.
ela precisa entender que a solução para o pecado dela e o meu é que Deus nos ama. Amém? A primeira coisa que ela tem que reconhecer, a pessoa que não tem Jesus, a pessoa que você foi evangelizar, a pessoa que você foi cumprir o teu chamado, a pessoa que você foi lá, eu vou cumprir o meu chamado, eu entrei na rede social, eu coloquei um status, e a pessoa entrou aqui comigo, estou precisando, nossa, isso aqui é a minha vida, você falou a minha vida, pronto, você já entrou ali, você falou para ela assim, ó, todos pecaram, tá, mas e daí, o que eu faço agora? Agora você precisa entender que Deus te ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai dizer para a pessoa, o Senhor não quer que você pereça, todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor preparou um caminho chamado Jesus Cristo para nós, amém? E esse caminho nos trouxe a vida eterna. Então é mais do que Jesus te ama. Nosso vocabulário tem que ser diferente, tem que ser Bíblia. É mais. Tem que ser alguma coisa consistente, porque a palavra é que vai libertar as pessoas. A palavra é que vai fazer a diferença. A palavra lançada sobre elas, depois vem o Espírito Santo e as convence. E traz mudança. E quando você vê, você está trazendo almas para o Senhor, ganhando vidas. Pastor, e se ela não se converter? Não se preocupe. Um dia ela vai chegar diante de Deus e ela não vai poder dizer que nunca ouviu. Mesmo assim você fez a sua parte. Quem está entendendo, diga amém. Você fez a sua parte. O que você não pode é ignorar que tem um parente seu lá morrendo. Se Jesus voltar agora, você está todo feliz porque está indo para o céu. E a pessoa que está do seu lado, que saiu da mesma barriga que você, está indo para onde? Sem uma palavra, sem uma luz, sem nada sobre a Bíblia, e a gente simplesmente acomodado, e não entendendo que nós temos um chamado, que não tem nada a ver com cargo, não, é chamado. Talvez você nunca tenha cargo nenhum dentro da igreja, mas você tem um chamado. E esse chamado nós vamos ter que dar conta diante de Deus. O que nós fizemos com as pessoas que passaram no nosso caminho, que a gente muitas vezes ignora e não dá uma palavra. Amém? Terceira palavra. Ok, eu falei que a pessoa é pecadora, eu falei que o Senhor a ama, e agora 1 Coríntios 15:3. Eu falei que a pessoa é pecadora, que a pessoa é amada por Deus. E eu vou falar para a pessoa que Jesus Cristo é o caminho que Deus preparou para que ela fosse salva. Amém? Olha o que Paulo está dizendo. Porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi. Diga comigo assim, a mesma salvação que eu recebi, eu preciso entregar. Olha para o seu irmão e fala, sabe aquele parente? Sabe o teu irmão? Sabe aquele colega de trabalho? A mesma salvação que você recebeu, você entrega. Amém? Você vai entregar, ó, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, ou seja, existe um caminho para nossa salvação. Isaías 53:4 ainda diz assim, nesse mesmo tópico que eu estou tratando, tá? Isaías 53:4 diz assim ainda, ó, vamos abrir lá, 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as enfermidades, carregou as nossas dores, e nós éramos
o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ficar com essa parte. Diga comigo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Em outras palavras, você vai dizer para a pessoa que você está evangelizando assim, porque você está cumprindo o seu chamado, o chamado que Deus te deu, o chamado universal, que nada tem a ver com cargo, mas tem a ver com o chamado que Deus espera que a gente corresponda, aquilo que Deus espera que eu e você, a gente cumpra aqui na terra. Pode ser que você nunca cante um hino em cima do altar, pode ser que você nunca, irmão, fique lá na porta intercedendo por ninguém, pode ser que você nunca unja ninguém aqui na frente e ore pelas pessoas, pode ser que você nunca pregue numa célula, pode ser que você nunca seja consagrado um pastor, mas em nome de Jesus você vai ter que prestar conta do teu chamado universal, que é ganhar almas. Então o que você vai dizer para a pessoa? Você vai dizer para ela assim, em outras palavras: o castigo, Jesus ficou com o castigo e nos entregou a paz. Nós éramos merecedores da cruz, nós merecíamos o castigo, nós fomos gerados em pecado, nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Jesus ficou com o castigo e nos deu a sua paz. É isso que você vai dizer. E é isso que Deus quer de você. Você cumpre o teu chamado universal. Nós não podemos ficar só indo e vindo, orando por nós, pelas nossas vidas. E tanta gente ao redor de nós, tanta gente perdida. Como dizia a canção, o Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar as almas que no mundo estão chorando, sem da salvação participar. Jesus morreu por todos, e a missão é sua, é minha. Essa missão é da igreja. Você tem essa missão sobre a sua vida. Pastor, e se ele não se converter? Vamos para a Bíblia. Será que todo mundo que Jesus pregou se converteu? Sim ou não? Abra comigo em Mateus 19. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga amém. Que o Senhor ilumine os seus olhos. Eu quero ver ganhadores de alma aqui. Muitos ganhadores de alma. Nós queremos ganhar muitas almas e ganhar, e ganhar, e ganhar, e ganhar. Mateus 19, verso 16. Olha só. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou ele: quais? Respondeu: não matarás, adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tem guardado, o que me falta ainda? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Talvez você vai dizer para mim assim: Jesus está falando que ele tinha que virar um miserável? Não, irmão. Diga comigo assim: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. No caso desse jovem, o tesouro dele eram as riquezas. Tem gente que o tesouro dele é uma pessoa. Tem gente que o tesouro dele é um vício. Tem gente que o tesouro dele é adultério. Tem gente que o tesouro dele é prostituição. Então Jesus faz a mesma pergunta. A pessoa diz: o que precisa para mim ser salvo? Vai lá e abandona o teu tesouro, que é o adultério, a prostituição, o vício.
Uma pessoa que você idolatra acima de Deus, e nada pode ocupar o lugar de Deus, nem filho, nem marido, nem esposa, nem pai, nem mãe. Deus está acima de tudo. O amor a Deus tem que ser primeiro, acima de todas as coisas. E esse jovem, ele deu uma resposta negativa, ele não aceitou a salvação. O verso 22 diz que ele, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele preferiu ficar com aquilo que era tesouro. São pessoas que, quando confrontadas pelo evangelho, elas preferem ficar com adultério, prostituição. Eu não quero me comprometer, eu vou frequentar a igreja, mas eu não quero tomar uma decisão para o batismo, eu não quero tomar uma decisão e deixar o Espírito Santo entrar na minha vida profundamente e mudar a minha história. Eu não quero viver uma vida mais de comunhão com Deus. É exatamente como esse jovem rico. Amém? Então você percebe que Jesus, o maior pregador de toda a história, Filho de Deus, teve alguém que resistiu a ele. Amém? Um outro exemplo, abra comigo em Atos dos Apóstolos 26, 28. Será que o apóstolo Paulo também pregou para todo mundo e todo mundo se converteu? Vamos ver. Atos 26, 28. Paulo estava na frente do rei Agripa. Estava quase prestes a ser morto. E ele pregou o evangelho. Ó, gente, presta atenção. Pronto para ser morto. E ele não perdeu a oportunidade, pregou o evangelho para o rei Agripa. Amém? Porque ainda que você seja morto nessa terra, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Amém? Você vai viver eternamente. Amém? Olha só o que o rei Agripa responde para ele. Disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Em outras palavras, olha, Paulo, quase que você conseguiu fazer eu me converter ao teu Cristo. Quer dizer, Paulo não conseguiu ganhar o rei Agripa. Esse texto nos deixa claro. Mas Paulo não deixou de tentar. E é esse o teu chamado, presta atenção em mim. Esse é o ápice, o ponto mais alto do teu chamado. É não deixar de tentar. Não deixar as pessoas passarem pelo teu caminho. Um pai, uma mãe, aí você deixa ele na escolha dele. Ele está lá na feitiçaria, está lá preso, está lá amarrado, e você não fala nada, você não diz nada, você não fala coisa nenhuma. Não, você precisa falar. Aproveitar as oportunidades. Quais são as oportunidades? Quando a alma está triste, angustiada, a pessoa está suscetível a se abrir, e é nessa hora que você tem que entrar. Você não pode se acomodar. Amém? Você precisa pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Se coloque de pé na presença de Deus. Feche os seus olhos. Ministério de louvor pode subir. A sua esposa foi dar aula para criança hoje? Não? Ah, está ali dentro. Feche os olhos.